professor Círio, como foi traduzir o livro? O processo da tradução. Bom, foi parte de um projeto de trabalho durante um sabático, né? Na verdade, nesse sabático eu traduzi um outro livro e esse aqui. Foi trabalhoso, porque embora eu tenha uma formação de filósofo, supostamente, porque a minha graduação é filosofia, o que certamente me ajudou a resolver um conjunto de questões, digamos, não frequento a filosofia profissionalmente, então isso me deu um certo trabalho. Especialmente quando se tratava de traduzir citações das obras dos filósofos. Em grande medida eu encontrei traduções já feitas, então eu citava a tradução. Às vezes não, porque eu achava que a tradução era ruim, então ela me ajudava e fazia uma espécie de média. Mas foi trabalhoso, foi difícil, né? E como eu digo em algum lugar aí, traduzir é trair, para citar uma velha fórmula, né? Mas é também errar, né? A possibilidade de que um leitor, especialmente se forem filósofos, os leitores, se forem filósofos, encontrem problemas, discordâncias, etc., é muito grande, né? E, se for o caso, gostaria que me escrevessem para que, se for possível, se mexa numa segunda edição. Traduzir é sempre complicado. Por outro lado, sempre é muito bom, porque acho que nunca se lê tão bem um texto como quando se traduz, porque você tem que ir, voltar, verificar, consultar, o que será que ele quer dizer, o que será que significa isso numa obra como essa, etc. Então é uma tarefa muito interessante, né? Se eu fosse um poliglota, eu acho que gostaria de fazer só isso durante a minha vida, né? É muito bom. Legal. E o que são, afinal, as fórmulas filosóficas? E, assim, o que difere elas de, por exemplo, uma citação? Bom, frequentemente as fórmulas são citadas, que são frases. No caso desse livro aqui, quando se fala de fórmulas, se fala de frases, de enunciados. Do tipo, né, penso, logo existo, conhece-te a ti mesmo, a gente não se banha duas vezes no mesmo rio e assim por diante. Que são frases atribuídas a filósofos ou garantidamente formuladas por filósofos ou por seus discípulos e que estão em alguma obra e que por alguma razão se tornaram famosas. O que as torna famosas, conhecidas, em geral, são dois traços. Um traço propriamente verbal, sintático, são breves, são pregnantes, soam como se fosse uma coisa elevada, distinta da conversa comum, profunda, né? Eles dizem que é como se estivessem em contato com o absoluto, né? Alguém soprou isso para o filósofo. Eventualmente é uma espécie de resumo de uma doutrina, que aparece uma espécie de conclusão, ou pelo menos conclusão de uma etapa, como é o Penso Logo Existe do Descartes, né? São várias páginas do discurso do método e de repente tem o Penso Logo Existe. Às vezes pode ser o título de um livro, né? O existencialismo é um humanismo, é uma espécie de tese filosófica que é título de um livro e que talvez volte no livro e assim por diante. Então são, por um lado, uma condensação de uma doutrina, por outro lado, é um enunciado que pode permitir uma entrada numa doutrina, né? O livro fala, você pode estudar a filosofia, digamos, de duas maneiras, claro, de muitas, mas duas maneiras. Uma é ler uma obra linha a linha, um volume que apresenta sistematicamente uma doutrina. Uma outra maneira é você, digamos assim, vou dar um curso sobre Penso Logo Existo. E aí você chega à doutrina do Descartes sempre ancorado nisso que passou a ser historicamente, de certa forma, uma espécie de resumo daquilo que é a obra do Descartes, né? O sujeito, o cógito e assim por diante. Ou, se for um outro filósofo, uma tese sobre linguagem, ou sobre a verdade, ou sobre, enfim, qualquer tema, né? Sobre o mundo, né? Então, é uma entrada na filosofia e é uma espécie de resumo da filosofia, né? Uma fórmula podia ser a religião é o ópio do povo. Uma coisa é o que essa fórmula se tornou sistematicamente no mundo, parece ser uma crítica da religião, mas um autor aqui mostra que se você vai ao contexto em que essa obra, em que essa frase foi proferida,
ela aparece mais como um consolo para a pessoa que está ferrado, e não como uma forma de tirar dela a sua consciência, né? Ser o ópio pode ser tanto privar da razão, quanto ser é uma forma de suportar, né? Então, reinstalar essas formas no campo do interdiscurso filosófico, ou sociológico, histórico, é uma coisa que se faz com essas formas, ou seja, ela é sucessivamente interpretada, reinterpretada. Por isso que o título fala, por exemplo, em destacamento, separa da obra, circula, e apropriação. Quem se apropria dela, quem a reinterpreta e a faz funcionar a seu favor ou contra um outro, né? Uma questão interessante. E, bom, você falou que você é da área da análise do discurso, né? Então, eu gostaria de saber como o discurso ele se relaciona com essas fórmulas filosóficas. Tá. Acho que primeiro seria interessante dizer que há duas noções de fórmula correntes em análise do discurso. Uma é elaborada pela Alice Krige Planck, né, e se refere a fórmulas que, em geral, são um sintagma, às vezes uma palavra só, do tipo globalização ou perestroika, às vezes é um sintagma do tipo desenvolvimento sustentável ou purificação ética, que foi a fórmula que ela estudou, né? Ela, em geral, tem uma conotação política, ideológica muito clara, né? E ela é supostamente passível de N interpretações. Circula em vários campos, sobre ela se polemiza. Numa certa época se supõe que todo mundo sabe do que se trata. Tipo, hoje em dia todo mundo sabe o que é desenvolvimento sustentável. Até que você pergunte o que é, e aí a pessoa diz, bom, não sei bem, definiria desenvolvimento assim, assado. A Krige Planck, por exemplo, mostra que sempre ocorre desenvolvimento sustentável na mídia, ela ocorre na forma da concessiva. Do tipo, apesar de ser desenvolvimentista, sou pela conservação, ou apesar de ser pela defesa do meio ambiente, quero desenvolver. Ou seja, são duas ideologias que, na verdade, não se combinam. Então, estudando a fórmula, você descobre que são dois discursos que não se combinam. E que só a publicidade tenta combinar, para dizer que o banco é não sei o que, não sei o que. Então essa é uma noção de fórmula. A outra é uma noção que tem mais a ver com o enunciado, como eu falei, e que lembra de alguma maneira o slogan, lembra de alguma maneira o provérbio, lembra de alguma maneira também frases famosas da literatura, né? Não deixei a ninguém o legado da nossa miséria, o sertanejo antes de tudo um forte, né? Que tem a ver com esse processo, que é um processo de leitura, né, mas também de destacamento, isso é, da retirada da obra, de frases que pertencem à obra e que passa a circular independentemente. O Menguenot, que é um autor que escreve um texto nesse livro, diz que há duas maneiras de a gente falar. Uma é proferir um texto, um gênero, uma notícia, uma receita, contar uma piada, escrever um artigo. E a outra é proferir essas frases soltas, que parecem ser frases, digamos, ditas em tom solene, que conteriam supostamente uma verdade um pouco superior, diferenciada, não comum, e que não é proferida por um locutor qualquer, mas só por alguém dotado, digamos assim, de um certo contato com o absoluto, com a fonte da verdade, né? Então, acho que essa é a problemática. Você poderia se perguntar, por exemplo, quem fala quando diz penso, logo existo? É o Descartes? É uma pessoa? Ou é uma posição filosófica, né? Que por acaso tem um autor, mas que na verdade não é o único nesse campo. Um outro cara poderia ter escrito isso. Ou quem pode repetir essa frase sem ser contestado, sem que se diga você não tem o direito de dizer isso, né? Isso acontece na linguística, a língua é um sistema, né? E que de repente você pode citar sem citar o seu autor, porque se tornaram, digamos assim, frases de todo mundo, frases que resumem um campo e não o pensamento de uma pessoa. Bom, e aí essa é uma das questões que eu tinha ficado de fazer, né, que a gente falou no início, mas que talvez seja legal falar um pouquinho, que é o que vem primeiro, né, que você comentou já um pouco, o texto filosófico. Sim. Ou a fórmula filosófica. Sim. Depende um pouco das obras, né? Então, segundo informações que eu vi nesse livro, mas acho que é mais ou menos consensual, você não tem uma filosofia sistemática, por exemplo, entre os pré-socráticos, né?
entre os cínicos, por exemplo, né? Você tem um conjunto de enunciados que circulavam, que eram aprendidos pelos discípulos, que eram repetidas, discutidas, eventualmente citadas até pelos adversários, mas não eram tiradas de uma obra porque essa obra consistente, digamos, sistemática, não existia, né? Então, nesse caso, as fórmulas vêm antes. Agora, na cabeça dos filósofos, não dá para saber. Não sei se o Descartes tinha essa fórmula na cabeça e disse, agora vou achar um lugar para ela, ou se ele chegou a ela dedutivamente ou progressivamente elaborando um texto. Não dá para saber muito claramente. O título de um livro a gente dá no fim. Então, o fato de o existencialismo é um humanismo, ser um título de um livro do Sartre, não dá para saber se a fórmula veio antes da obra ou se a obra veio antes da fórmula. O que se sabe é que ela circula em espaços independentes, né? Eu não preciso ler o Descartes para saber coisas do Descartes, porque eu posso ler num almanaque, etc., uma frase do Descartes, eventualmente com algum comentário que me diz o que ela significa, né? Agora, isso é uma questão que vale a pena, né? Uma obra como essa tem a ver com o fato de que a análise do discurso, pelo menos na França, não está mais tratando só de um corpus, digamos que, quando a análise do discurso começou, era um corpus de valor secundário, digamos assim, entre os intelectuais. Isso não era nem a literatura, nem a filosofia, etc. Eram, digamos, os pronunciamentos políticos, as entrevistas, né? Era material da sociologia, da política, do partido e assim por diante. Na França há um movimento de tratar, por exemplo, a filosofia como discurso, como uma instituição, né? Que se discute, por exemplo, como ela circula, como ela é lida, como ela é comentada, né? Como se edita, como são as aulas de filosofia, como são as provas de filosofia, né? Porque, eventualmente, uma prova é assim, comente sobre aquilo que não podemos falar, é melhor calar. Wittgenstein, comente. É uma entrada de uma prova, pode ser do Enem, digamos, poderia ser uma coisa desse tipo. Ou num vestibular, numa prova da agregação, para alguém ser professor, para mostrar que ele sabe filosofia, ele vai comentar uma frase de um filósofo da ciência, ou de um metafísico, ou de um existencialista, e assim por diante. Não é assim, comente o discurso do método. É assim, comente essa frase do Descartes, comente essa frase do Hegel. E aí o cara vai falar aquilo que ele consegue a partir da frase, né? Então tem um pouco esse papel. Então considerar a filosofia um discurso. Porque o problema é menos fazer outra interpretação de uma obra, mas mostrar como essa obra circula numa sociedade. Como ela é apropriada, polemizada, defendida ou divulgada. Alguém pode achar que a filosofia não é para os mortais comuns, alguém pode achar que sim, e por isso escreve livros que são mais populares, do tipo Nietzsche para paranoicos, né? Você encontra nas livrarias de aeroporto, ou Wittgenstein para desesperados, e assim por diante. É uma divulgação da filosofia de uma certa maneira. Talvez o autor não gostasse dessa popularização, mas enfim, se ele escreve, se ele publica, ele está sujeito a esse tipo de questão. Como tem divulgação científica, tem divulgação filosófica. Claro. Inclusive, elas adquirem até outros significados, né? Isso, exatamente. Essa interpretação do tipo Nietzsche para estressados pode não ser a interpretação do Nietzsche que um especialista em Nietzsche acha que ele deve ter. Mas é uma maneira de o Nietzsche circular. Né? É uma maneira de o Nietzsche circular. Ele pode ser citado por um deputado para defender isso ou aquilo. Né? Certo. Aí tem uma pergunta final que seria qual a importância da obra para o campo da análise do discurso? Sei. Bom, para análise do discurso, digamos, como eu a vejo num espaço em que eu trabalho e N pessoas trabalham, essa questão das frases destacadas é uma questão importante. Porque, digamos, hoje você não consegue hoje acompanhar os debates midiáticos, sejam eles os políticos ou os econômicos, sem considerar o fato que frequentemente elas se dão em cima de frases. Fulano disse que. Você esquece o artigo dele, pega essa frase, ou a manchete, ou a conclusão, e você bate na conclusão, ou defende a conclusão. Possivelmente até os assessores dos políticos os instruam na hora de dar uma entrevista e digam assim, ó, comece dizendo tal coisa, depois a cada minuto repita isso.
repita isso, e isso vai virar manchete no dia seguinte. E você vai ser o cara que disse, por exemplo, a esperança venceu o medo. Ou, por exemplo, vamos mudar isso daí. Vamos mudar isso daí. Né? O que é isso daí? Não sei, mas vamos mudar isso daí. Né? Ele vai ser citado por isso. Ontem eu vi um programa de um candidato assim, vamos mudar isso daí, vamos acabar com isso daí. Você não sabe bem o que é, até porque isso daí é um date. Né? E você precisaria de contextos para interpretar. Então, isso é importante para a análise do discurso, com certeza, porque é uma maneira de organizar um corpus. Você pega uma frase como essa, digamos, aquela do Lula 2002, a esperança venceu o medo, você joga no Google e você vai encontrar uma pletora de textos, milhares de textos em que essa frase apareceu, para ser defendida ou para ser criticada. E ela pode ter sido modificada. Então, evoca-se uma memória e depois ela é discutida, do tipo a corrupção venceu a esperança. Né? Que um anti-lulista, um antipetista pode proferir. Então, vocês disseram isso, mas eu estou dizendo não sei o quê. Né? Então, esse é um fenômeno discursivo importante, é uma maneira de você caçar corpos, organizar um corpus. A outra maneira é verificar, por exemplo, que alguém deixa de ser o autor dessa frase de uma certa maneira porque todo mundo a profere. Ou então o jornalista modifica um pouco o pronunciamento de alguém. Assim, quem é o autor mesmo dessa frase? Se o jornalista deu uma ajeitada nela para ela caber no espaço da manchete. Né? Fulano declarou isso e o que saiu foi essa outra coisa. Aí ele diz tirar do contexto. O que é isso, tirar do contexto? É uma defesa? É justo? Ele está fazendo uma reivindicação justa? Não está? Ou eu não tive a intenção? Né? O cara fala lá, vamos quebrar não sei o que. Ele diz, eu não tive a intenção. Vamos fechar o Congresso, o Supremo com cabo de um soldado. Eu não tive a intenção. O que é não ter a intenção? Vale como desculpa? Não vale como desculpa? Ter matado alguém intencionalmente ou matado alguém não intencionalmente, dá uma mudança no Código Civil, Penal, uma declaração que é pesada, mas que você não sabia que era pesada, ou você agora diz que não sabia que era pesada. Provoca os mesmos efeitos se você assina de novo embaixo, ou repete, ou se você se desculpa. Tudo isso é problema de interpretação, e a metade dos programas de televisão são para discutir o que fulano quis dizer quando disse não sei o quê. Né? Então, é um tema para análise do discurso, certamente dos mais promissores e dos mais prolíficos. Né? Rendem pra caramba, permite você compreender uma sociedade, especialmente essa da mídia breve, né? Do Facebook, do WhatsApp, que raramente tem um textão. Né? A pessoa, quando vai fazer um textão, ela já avisa, desculpa, eu vou fazer um textão. Tem 20 linhas, né? Porque, em geral, ela escreve 2, 3, então põe um slogan e assim por diante. Né? Então, é um material importante que hoje falamos muito por frases. Obrigada a você. Espero que eu não tenha muito trabalho para reeditar. Não, eu nem sei quanto tempo deu. Deu bastante. 27. 27.